e do Cordeiro. Hoje é poderoso, Ele nos purifica e nos dá libertação. Ele nos abençoa, limpa o nosso coração. Paz e graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos os primeiros que entraram nesta live. A mão poderosa do Senhor esteja sobre você, sobre mim, sobre esta live, sobre toda a palavra que o Senhor tiver que ministrar hoje. Seu Santo Espírito fale consigo, seu Santo Espírito abra teu coração e você receba o poder de Deus para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a unção de Deus caia agora sobre nós, que a unção de Deus caia sobre si, liberta de toda interferência do inimigo, abra os olhos do entendimento da sua mente, remova toda a cegueira, todo espírito de ignorância, todo espírito contrário à vontade de Deus o Pai, toda a limitação da mente, seca pela raiz toda a seta inflamada do maligno. Que o Senhor, seu Espírito Santo, esteja no controle, ungindo os ouvidos, preparando os corações para que sejam solo fértil, para receber essa palavra como semente da salvação e vida eterna, em nome de Jesus. Bem-aja, amados, sejam bem-vindos. Apóstola Ana Leitão, ao serviço do Senhor Jesus, nesta mensagem de ribalta episcopal. Ribalta episcopal. O que é ribalta episcopal, amado? Todos nós sabemos, no mundo há ribalta, aqueles que estabelecem goals, estabelecem um objetivo na vida, quer seja na área da família, quer casar, formar a família, quer seja acadêmico, quer atingir um nível acadêmico acima daquilo que ele até tem capacidades financeiras ou mesmo psicológicas, físicas para o fazer, estabelece gols. E todos aqueles que a nível profissional, empreendedorismo, tudo isto faz parte de ribalta do mundo, mas que são coisas que todos nós desejamos e o Senhor sabe quais são as necessidades básicas para todo o ser humano, foi Ele quem nos fez, mas nós quando predestinamos, nós quando desejamos atingir um nível acima, quer sejamos crentes ou não, ele está escrito que todo obreiro é digno do seu salário. Então o Senhor, pela sua misericórdia, aquele que escolheu o bem, aquele que escolheu a vida, então mesmo não conhecendo o Senhor, ele vai sendo guiado pelo Espírito do bem, ele vai sendo guiado pelo Espírito da vida. Certo, amados? E porque eu quando não conhecia o Senhor, assim era comigo. Eu sempre me esforcei muito para atingir a excelência, mas era na minha força, porque eu não conhecia o Senhor, então era na minha força, na nossa força. Está a falar o quê, mãe? Nós estamos a falar da ribalta episcopal. Então eu estou a explicar primeiro o que é estou a estabelecer a diferença de ribalta. A ribalta que temos no mundo, não é? Aquilo que nós propomos no nosso coração e esforçamos para alcançar. Não conhecemos Deus, fazemos tudo isso na nossa força. Mas quando nós conhecemos a Deus, estabelecemos então uma ribalta episcopal, ou seja, queremos subir de nível com Deus. Amém? E quando se trata de ribalta episcopal, então isso não pode ser na nossa força, não pode ser pelos nossos métodos, não pode ser pelos nossos princípios, tem que ser pela vontade de Deus, pela palavra, e tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, porque está escrito lá em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, não é por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós propomos no coração atingir a ribalta, mas seguindo pelo Espírito Santo de Deus,
Então, isto tem que ser pelos métodos de Deus, pelos princípios de Deus, pelos princípios bíblicos. Ora, 1 de Timóteo 3, você pode abrir a tua Bíblia e ler, está ali os requerimentos para aqueles que desejam o episcopado, ou seja, desejam servir a Deus. Aqueles que desejam servir a Deus, nós temos lá os princípios muito estabelecidos, básicos, mas importantes, para nos capacitar e para impedir que nós depois desanimemos na caminhada, que nós falhemos na caminhada e acabamos por perder a salvação e a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 3 está ali todo desenhado, amados, é tremendo. Mas isso é um princípio muito básico. Por quê? Porque o episcopado há níveis que nós atingimos com Deus. E a ribalta, quando eu falo de ribalta, eu estou a falar de um nível acima, porque nós começamos todos de baixo. Nós somos novos convertidos, não conhecemos a Jesus. Ora, tivemos encontro com Jesus Cristo, nós começamos a caminhada. Começamos a caminhada, somos bebê espiritual. Ora, isto é nós temos a promessa da ribalta. A ribalta é a salvação e vida eterna. Ribalta episcopal, salvação e vida eterna. Mas nós temos essa ribalta episcopal, nos traz momentos de glória que nós experimentamos aqui, enquanto estamos aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, não é depois de irmos, não. A salvação dá-se aqui na terra, enquanto estamos em vida. Então, nós temos que pagar o preço desta salvação e vida eterna, o preço dessa ribalta episcopal. E quando nós começamos como, quando decidimos servir a Deus, então saímos do novo convertido, do nível do novo convertido, e passamos para o nível de discípulo. Então começamos a servir a Deus. Com que título que nos vai identificar como servos? Quando começamos, somos diáconos, seremos consagrados a diáconos. Ora, como um diácono, o 1 de Timóteo aplica-se. Pronto, eu não vou lá agora, mas você toma nota para você ler todos os requisitos, porque está escrito, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, todos aqueles que desejam servir a Deus, é uma excelente obra, amados. É um excelente desejo, porque vai ter logo o selo de Deus. Mas quando nós começamos neste nível, então é um primeiro passo. Mas depois vamos subindo de nível. E quando vamos para outro nível, é porque o Espírito Santo provou, treinou, provou e aprovou e nos pôs selo para que então o líder da congregação nos promova a um outro nível. Vamos então ser promovidos a presbíteros. E quando neste nível, se servirmos bem, então, lá mesmo em 1 de Timóteo 3, os requisitos, está escrito, o apóstolo Paulo escreveu lá, aquele que servir bem reservará para si um lugar de destaque, né? Porque Deus tem sempre os olhos à procura dos fiéis que o sirvam. Deus quer dar um pouquinho da sua glória para todos aqueles que desejam amá-lo, que desejam entrar em aliança com ele. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, por quê? Porque entra em aliança com Deus. E quem entra em aliança com Deus, ele já não é filho da promessa, mas ele tomou posse da promessa. Porque aquele que está em aliança com Deus, Deus honra porque tem aliança. O que é aliança? É um contrato, é um compromisso em que as duas partes têm que cumprir as suas obrigações. Ora, Jesus Cristo é Ele quem nos consagra para ser parte de ovelhas do pasto, porque o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, o colocou como cabeça das suas igrejas, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então, Ele é fiel. E ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, ele vai sempre cumprir a sua parte. Ele só não cumpre a sua parte quando nós quebramos este contrato, esta aliança, quando nós desistimos.
quando nós desistimos. Mesmo que estamos em pecado, Ele é misericordioso, Ele espera que nós nos arrependamos para nós voltarmos a usufruir da bondade, da misericórdia, e Ele consiga nos honrar, porque Ele quer sempre nos honrar. Ele ama, amados. Quando alguém quer servir a Ele, Ele tem um prazer muito grande, e Ele quer ver a sua bandeira em nós, Ele quer ver a sua justiça em nós, Ele quer ver a sua graça redentora, aquela graça que Ele nos conquistou para nós na cruz. Ele quer ver em nós, Ele quer ver a sua glória em cada um de nós. Então, o que Ele não vai fazer para nos abençoar, amados? Ele vai fazer tudo. Quem é que impõe barreiras? Quem é que impede que esta bondade, esta misericórdia, este amor dele se manifeste e permaneça em nós? Somos nós mesmos, por causa do que? O nosso pecado. O pecado interfere com a bondade de Deus, mas não interfere com a misericórdia, amado, mas interfere com a bondade de Deus, porque aquilo que ele tinha para nos oferecer, ele bara. Por quê? Porque não é justo que aqueles que estão se esforçar para negar o pecado, para renunciar ao mundo, recebam a mesma quantia do que aqueles que não estão a esforçar para negar o pecado. Então, claro que ele vai galardoar sempre aquele que se esforçar, aquele que matar a carne, aquele que matar o desejo da sua vontade, aquele que se esvaziar de si mesmo, e para que encha sempre de vinho novo. De vinho novo. O vinho novo, amado, é que nos garante a ribalta episcopal. O vinho novo nos leva para um nível sempre mais acima. Nós, quando nem esperamos, quando menos esperamos, o líder chamou-nos e disse: olha, Deus disse para te consagrar a presbítero, olha, Deus disse para te consagrar a pastor, olha, Deus disse para te consagrar ao bispo, e olha, Deus disse porque você agora tem que ir para a nação, eu tenho que te enviar, você é missionário, o Senhor te escolheu, o Senhor tem essa nação para o ministério, e você vai ser agora preparado para ser enviado. Isto é ribalta espiritual. E quando, mas infelizmente, muitos não entendem esta ribalta espiritual. Muitos, assim, que pelo fato de conseguirem, de já manejarem um pouquinho a palavra de Deus, querem já partir para o nível, para a ribalta espiritual. E é aí onde muita coisa acontece no corpo de Cristo. Amados, sejam bem-vindos. Vocês são tantos. Deus abençoe, amados. Aqui é a casa de Deus. Esta plataforma que me foi concedida para pregar o Evangelho é a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus para mim e para si. Deus seja louvado na sua vida, conforme você vai entrando. Reverencie o Espírito Santo, porque sem reverência ao Espírito Santo você não vai entender nada daquilo que eu estou a pregar. Você pode achar que está a entender, mas não vai entender nada, amados. Por quê? Porque aquele que entende tem que ter a revelação plena, e aquele que tem a revelação plena, ele não fica indiferente à revelação que Deus lhe dá. Ele vai rejubilar, ele vai sentir-se tão agraciado que ele vai congregar e vai servir a Deus melhor ainda. Amém? Então dê lugar ao Espírito Santo, e que o Senhor Todo-Poderoso te galardoe pela reverência ao poder do Espírito Santo e pela palavra que está a ser ministrada. Amém? Conforme entrando, sejam bem-vindos para a glória de Deus. Então, muitos, assim que aprendem, já são diáconos, estão a desenvolver bem, já começam a manejar a palavra como um obreiro, não é? Que maneja bem a palavra da verdade. Mas, amados, esta palavra está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Creio eu. Não, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Temos que apresentar-nos como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Amados, pelo fato de você pregar bem, eu pregar bem, eu conhecer a palavra, não quer dizer que manejamos bem a palavra de Deus. Só maneja bem a palavra de Deus aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que é temente, é reverente, tem um coração contrito, porque conhece Deus, conhece os princípios de Deus, e este opera no sobrenatural de Deus, este opera no Espírito de Deus que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Este, sim, aquele que ouve e pratica, este sim
maneja a palavra de Deus, maneja bem a palavra da verdade. E este constrói a sua vida na rocha, segundo Mateus 7, 24, os dois alicerces. Ele ouve e pratica a palavra de Deus. Muitos nós ouvimos, mas não praticamos. Ouvimos, lemos a palavra, mas para desejarmos a ribalta episcopal, pela palavra, pelo fato de nós conseguirmos pregar com eloquência, manejarmos a palavra no sentido de pregar. Eu peço perdão, amados, deixa-me só aqui diminuir aqui, esqueci-me de fazer aqui algo, eu peço perdão. Então, isto não basta, amados, porque pregar, qualquer pessoa que goste de ler a Bíblia, ele pode sentar e pregar a Bíblia de trás para frente, de ponta a ponta, mas isso não faz dele um pregador que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem a palavra da verdade é aquele que é resiliente, é aquele que conhece o código de honra de Deus e ele opera segundo o código de honra de Deus, porque Jesus disse: aquele honra-me a mim e eu te honrarei. Aquele que honra a Deus, esse então maneja bem a palavra da verdade, porque ele opera no Espírito de Deus que clama Abba Pai. Ele opera no sobrenatural de Deus. Código de honra de Deus. Quais são, amados? Quantos códigos de honra de Deus você consegue imaginar? Ele a mim me deu muitos. Ele falou em amor. O amor é código de honra de Jesus. O amor é um tópico que não há como não, eu posso passar o ano todo a pregar acerca só do amor de Deus, mas muito de nós, por não sabermos manejar a palavra de Deus, nós limitamos o amor de Deus a só a bondade, a misericórdia, mas nós não atentamos para a justiça e juízo de Deus. A justiça e juízo de Deus, quando se trata do amor, aplica-se à correção. E muitos não veem a correção como amor. Mas sem correção não há disciplina. Sem correção não vem a instrução. E sem a instrução nós andamos desgarados como ovelhas sem pastor, em desobediência e em submissão, e damos lugar ao diabo e temos um portão da nossa vida, da nossa casa aberto ao inimigo, porque é isto exatamente que o inimigo gosta no crente: desobediência e submissão ao seu Criador. E aquele que desobedece e submete, esse desonra o nome de Deus. O amor é um código de honra. A obediência faz parte do amor, código de honra. Aquele que obedece honra a Deus. Sujeição, aquele que sujeita a Deus honra a Deus. Resiliência, amados. Resiliência é o código de honra a Deus. Resiliência a quê? Ao pecado, ao mundo, ao inferno. E toda a sua glória do mundo, a vaidade, a resiliência à nossa vontade, aquele que resiste ao desejo da carne, aquele que resiste à sua vontade. Não, ok, eu gosto de estar em casa às sextas-feiras, aos fins de semana, mas eu gosto, é a minha vontade, mas eu vou pôr a minha vontade no chão, porque nestes dias a casa do Senhor está aberta, eu vou congregar, eu vou pagar o preço da minha salvação, eu vou buscar um pouquinho de ajuda de Deus na congregação dos santos, para ajudar-me a largar esse pecado que eu tenho mania aqui, mania ali. Senhor, ajuda-me, Senhor, com a minha fraqueza. O Senhor instituiu o tabernáculo, o Senhor instituiu a congregação de santos, para que nós tenhamos força, coragem, para sejamos encorajados a largar o pecado. Senhor, eu vou. Quando você vai à casa de Deus, você vai honrar a Deus. Isto é o que? Fé. A fé é o código de honra. Mas aqueles que têm fé e granjeiam essa fé a ponto de resistir ao mundo, o que é que ele diz? O que é que o apóstolo João diz lá em 1 João 5? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo.
Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medita nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medita nas suas promessas. Eu vivo em fé. E tu vives em fé. E nós vivemos em fé. A fé que vence o mundo. Clama, amado, declara. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. E você vai assim, de glória em glória, aquele que honra a Deus, aquele que conhece o código de honra de Deus e vive por esse código de honra. Ele honra a Deus e ele vive de fé em fé, vive de glória em glória. Ele anda, ele sobe de grau em degrau e atinge a ribalta episcopal. Mas, amados, quando temos aquela chamada de apóstolos, não só apóstolos, porque mesmo os pastores, quando têm o dom de evangelistas, eles arrastam multidões. Profetas, se Deus, se Jesus deu-lhes a missão de arrastar multidões, eles vão arrastar multidões. Este é um nível de ribalta episcopal que, infelizmente, quando chegam ali, depois deixam o mundo entrar outra vez. Porque para nós chegarmos a esse nível, nós passamos por batismo do Espírito Santo e passamos por batismo do fogo. O batismo do Espírito Santo, todos aqueles que dão lugar a Deus, todos somos, e todos também que prosseguimos na caminhada de acordo com o talento que cada um tem, somos todos batizados no fogo, porque estes são os princípios de Deus para nos revestir de toda a armadura dele. E quando nós damos lugar a ele, amados, nós conhecemos o inferno nos conhece, nós sujeitamos a Deus e resistimos ao inferno. Então não há como o inferno nos ganhar, porque nós estamos debaixo, nós vivemos em sujeição a Deus, e então o inimigo, ele tem que fugir. É ele quem não nos resiste, ele sai blasfemando de nós, manda-nos com todos os nomes, você até ouve eles a blasfemarem mesmo de ti, chamam-te nomes. Por isso é uma mensagem que eu tenho aqui para poder passar, que muitos de nós temos aquela coisa de chamar nomes aos outros. Amados, não faça tal. Estas são as armas do inferno. Quando você está a vencer em Cristo, você ouve eles chamarem você todo tipo de nome. E esses nomes todos são nomes que até crentes usam quando estão aborrecidos para chamar os outros. Até crentes usam quando estão a brincar com os outros, chamam de nomes. Amados, não chamemos de nome. Esta é uma outra mensagem. Então, mas quando estamos na ribalta, atingimos aquela ribalta, amados, infelizmente, muitos de nós não conseguimos manter esta ribalta santa. Nós chegamos ali, acomodamos-nos e não honramos, não continuamos a honrar a Deus, porque já temos uma aliança com Deus, estamos aos pés da cruz, não tocamos nas vestes, já ultrapassamos as vestes. Aquele que tem a promessa toca nas vestes, mas aquele que tem aliança vive aos pés da cruz. E esse beneficia de toda a glória, porque a ser idôneo participante, ele já tomou posse da herança de Deus e co-herança de Cristo. Ele tomou posse. Então, a glória do Senhor está estampada e o Senhor, ele é abençoado, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, por ele ter sido fiel e aguentou, aguentou o inferno, venceu o pecado, venceu a carne, venceu o caráter, venceu o mundo. Então, Deus galardoa e Deus abençoa, amados. Deus vai colocar pessoas no caminho para abençoar, vai enviar patrocinadores. Você às vezes fica, ai meu Deus, mas como é que ele estava aqui? Mas aqui, não,
Então é Deus mesmo, Ele abençoa assim, Ele é assim, honra-me a mim e eu te honrarei. Você deu-lhe lugar para trabalhar contigo, para batizar no fogo, então Ele reveste de toda a armadura, você é revestido do capacete da salvação, você é revestido, o teu coração é revestido do escudo da fé, você é revestido com coletes da salvação, você é revestido com a palavra é rema em ti, não é? Foi escrita no teu espírito para que você fique cheio da espada do espírito, você está revestido até tem os pés calçados com o evangelho da paz, você até nem precisa da Bíblia para pregar, porque rios de água viva vão fluindo, você já tem a palavra no coração, Deus vai falando, você assim que mal acorda de manhã, o Espírito já está a falar, você tem 3, 4 lições, pelo menos falo por mim, né? 3, 4 lições vão logo saindo pela pipoca, mas eu digo, ai Senhor, o Senhor me está dando tanto, eu nem tenho tempo para pregar isso tudo, tem tanta coisa, né? Então é para você ver quando atingimos a ribalta, atingimos a excelência de Deus, amados, bem-aventurado todos aqueles que dão lugar a Deus para atingir a excelência de Deus, porque é ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, quando ele dá a voz do comando, o joelho dos demônios dobram, houve uma altura, amado, que eu pensei que ainda estava, às vezes nós pensamos que nada está a acontecer, porque Deus ainda não confirmou, não materializou, ainda continuamos ali, ai Senhor, manda-me isso, Senhor, eu tenho pedido tanto, ai os anjos, às vezes a bênção está bem ali, já chegou, mas como não materializou, e você não vê, e eu estava naquela lamúria, não é? E a todo tempo o Senhor disse, Ana Isabel, está cumprido. Ele disse, está cumprido, Senhor, mas eu não vejo nada. E Ana Isabel, está cumprido. Levanta-te, brilha, seja diligente. Então, às vezes, nós ficamos ali empacados, não é? E falta de diligência no ministério, pensamos que não cumpriu, mas não. Se você levantar e for, então eu confirmarei com sinais, prodígios e maravilha. Então você tem que ir, você tem que sair deste lugar que limita a visão. Você orou, tem um tempo de espera, Deus está a trabalhar, mas há um momento em que Ele vai te fazer saber que já está cumprido no céu e na terra. Então você tem que ir para Ele então poder confirmar com sinais, prodígios e maravilha. Mas muito de nós, quando chegamos ali, o que acontece, amados? Nós esquecemos de onde viemos. Nós nos acomodamos e deixamos o mundo entrar. Muito de nós, este é um ponto. O segundo ponto, muito de nós, pelo fato de aprendermos, sabermos pregar, conhecermos a palavra, cuidamos que já atingimos aquele nível e queremos chegar àquele nível e a todo tempo não passamos pelo processo e apanha com um pastor que é oportunista, um líder que é oportunista, como é que é? Um líder oportunista, ele quer crescer depressa, então ele vê um servo que já está a manejar a palavra, já prega, é dinâmico, está a libertar o povo, então ele agarra e envia para missionário ou abre outra igreja e envia este. O que é que vai acontecer? Vai partir o servo, porque quando os demônios começam a aparecer, o servo até já nem vai querer aparecer, porque a carga espiritual, a opressão é tanta que o servo vai ficar partido. Por quê? Porque não foi preparado por Jesus. Não nasceu do Espírito Santo e não foi batizado no fogo. Mas a todo tempo, esse servo foi conduzido porque pela sua vaidade, porque já acredita que já é suficientemente crescido e já pode e quer atingir aquele nível, quer conduzir um povo. Amados, se você soubesse a quantidade de carga espiritual, só quando você fica a orar por uma pessoa só, se você soubesse a quantidade de demônios que vem atrás de você só porque você está a orar por essa pessoa, para Deus resgatar esta pessoa, você nunca orava para ninguém sem primeiramente pedir permissão a Deus. Amados, Deus é tão misericordioso. Jesus Cristo, ele é tão misericordioso que nós fazemos coisas, nós carregamos, temos práticas heréticas. As práticas heréticas são o que são? Quando nós tomamos atitude que, pelo fato de estar escrito na Bíblia,
nós acreditamos que nós podemos fazer. Amados, não é preciso permissão de Deus, porque tudo que é bíblico é espiritual. E o que é espiritual envolve Deus e o inferno. Quando nós vamos servir a Deus, o inferno vem atrás para poder parar. Você está preparado por Jesus Cristo? Você tem estrutura espiritual para aguentar a carga espiritual, demônios que vêm atrás de você? Você está preparado? Por isso é que nós temos igrejas assim. Muitos estão a criticar agora a igreja, a Assembleia de Deus. Amado, não critica. Partiu-se. Partiu-se, o mundo entrou. E quando é assim, é apostasia. E se você tem sede de justiça, ore. Peça ao Senhor se você pode orar por essa igreja. Porque você, se Deus permitir, prepara porque Ele vai te sustentar. Ele vai te proteger, mas prepara também porque você vai vir, ele vai permitir que essas cargas de demônios todos venham para você ser batizado no fogo, porque é o batismo no fogo que nos prepara para aguentar o inferno, porque nós vamos lutar com o inferno, não vamos lutar com as pessoas. Nós vamos lutar com os demônios. Não é marido com mulher, não é mulher contra marido. Pastores entram em briga com mulheres, batem a mulher, tentam por uma linha, porque não foi batizado no fogo. Não lidou com demônio, não passou pelo processo. Então, continua dentro de casa, é um Deus nos acuda. Não há respeito pela mulher dentro da congregação, está a flertar com a irmã, vê a irmã também não é, está sem pudor, vai lá com o vestido todo decotado, as mamas a saltarem, dá conta de todos os homens dentro da igreja e o Espírito Santo que é o Senhor para fazer a obra, não o demônio que faça a obra toda. E depois dizem, o culto eles teve bom. Não teve bom, não. Tava lá fornicação, tava prostituição, tava todo tipo tava pombagira, tava todo tipo de demônios é que estiveram aqui a ministrar. Distraiu o irmão, e o irmão Francisco olhou para essa irmã o tempo todo a reunião. O irmão Francisco está com a mulher ao lado. Se a minha mulher fosse assim. Não ouviu a palavra. Tira protagonismo do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, tudo isso, a ribalta espiritual, amados, é algo para honrar a Deus, porque é Deus que nos coloca. Aqueles que foram colocados lá em cima, saiu do vale da sombra da morte. Quando Deus nos coloca na ribalta espiritual, Ele nos tirou do vale da sombra da morte e nos colocou no alto retiro. A ribalta espiritual é alto retiro. É um alto retiro em que o demônio não toca. Não toca por quê? Porque Deus lhe deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal. E ele está em obediência, ele está a honrar a Deus. Então a mão poderosa do Senhor, a misericórdia, o amor, a bondade, tudo do Senhor, a honra do Senhor está sobre ele. Mas quando ele não sabe manejar, ele não sabe administrar, ele não é um bom administrador da ribalta episcopal, o demônio, o mundo vai voltar a entrar nele. Por quê? Porque vem com a bondade de Deus, Deus vai tocar no coração de povos para trazer riquezas, amados. Deus faz isso. Deus é o Senhor de toda riqueza. Mas quando ele vê essa riqueza, como é que ele está a administrar essa riqueza? Como é que está o caráter dele, o ego? Como é que está? Será que o caráter voltou a encher dele mesmo, da vaidade? Deus me ama tanto, olha o que é que Deus está a fazer, isto. Ele começa a pôr os olhos nos bens materiais, tira os olhos do abençoador, põe os olhos no povo. E é o que nós estamos a ver nestes finais, nos tempos. É isso, amados. Então, não se escandalize. Não se escandalize se você ver igrejas com práticas heréticas. Não se escandalize. Se você se escandalizar, você pode acabar por pecar. Então, eu estou neste lugar pura e simplesmente, amados, porque clamei a justiça de Deus. Porque eu não conseguia aguentar tanta heresia que eu estava que eu via desde o dia que eu comecei a congregar na Igreja Maná.
eu eu não, era Deus que me mostrava, mas eu não sabia que era Deus. Portanto, eu fui predestinada para esta missão, mas se me tivessem dito, eu não sabia de nada, fui predestinada. E desde o dia que comecei a congregar, e passado algumas semanas, eu comecei a ver coisas de que eu não tinha vontade mais de ir. Logo nos primeiros dias, amado. Eu preferia estar no mundo, porque pessoas com quem eu convivo, mesmo as minhas entidades patronais, eram melhores. Tinham um comportamento mais humano. Tinham um comportamento que identificava com a palavra. E eles eram católicos e praticantes, com aquelas velas e todas. E nós que somos crentes, que conhecemos a palavra, condenamos estas obras infrutuosas das trevas da Igreja Católica, fazemos pior do que eles fazem. Então eu não ficava, mas Deus me trazia sempre de volta. O que mais me ajudou a ficar nesse ministério era o louvor, que é uma área que despertou logo em mim, que é adorar ao Senhor. Gostei muito, logo no primeiro dia que foi a Igreja Maná, foi mesmo louvor. Mas quando sentava para ouvir a pregação, eu não queria ouvir a pregação, não queria saber nada da pregação, eu ficava ali. Mas assim começava o louvor, eu logo despertava, e caímos logo muito no coração o louvor é a alma de Deus. Mas lá está, eu como fui predestinada, eu fui logo, Deus abriu logo os olhos do entendimento para que então eu visse tudo. E eu me escandalizava, assim. Eu me escandalizava, só que eu escrevia e entregava aos líderes. As profecias, eu não sabia que era profecia, mas vinha a mim muito forte. E eu escrevia e entregava ao líder da congregação. E ele pregava. Eu, quando ouvi ele pregar, disse, um casal que eu dei a primeira profecia, cerca de 2 ou 3 páginas, o Senhor falou, mas eu não sabia. Veio a mim e eu escrevi. No dia que eu entreguei ela numa segunda-feira, na sexta-feira que esta pastora subiu ao púlpito, ela pregou, amados. Eu disse, mas ela está pregando tudo aquilo que eu dei a ela. Ai, mas ela prega tão bem. Eu de repente esqueci que fui eu que dei tudo, mas ela pregou com uma eloquência, com um poder, com uma autoridade, com uma unção, amados. A igreja ficou paralisada a ver para ela como se ela fosse Deus ali. E desceu do púlpito, nunca mais os vi. Porque aquilo que ela pregou é justiça e juízo de Deus. E coisas que estavam a acontecer, que Deus me mostrou, mas eu não tinha a dimensão. Mas como eles são pastores, estão na liderança, eles sabiam das coisas, das porcarias, perdão, é mesmo isso, que estava nos bastidores, que eu, como não conheço nada, e ser bebê espiritual, não conheço a Bíblia, não sei pregar, eu era nova convertida, Deus falou por mim, entreguei, ela pregou e depois desapareceram. Não ficaram mais no ministério, saíram do ministério. Então, isso para quê, amados? Eu fiquei escandalizada, mas era o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim. E Paulo diz mesmo que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas. No meu caso, eu não sabia o que estava a acontecer. Eu falei pelo Espírito, por isso é que ela pregou eloquentemente, cheia do Espírito Santo. Mas nós quando vemos pessoas com nudez no corpo de Cristo, nós ficamos escandalizados e falamos mal. Amados, não fala mal, porque a pessoa ela está ali na igreja, ela está no lugar certo. Mas quem é que tem que ajudar a este que foi? É o líder. Então o líder tem que instruir a congregação a não condenar, a não apontar o dedo, a não murmurar. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos a acumular condenação para nós mesmos. Porque todos nós que vamos à igreja, nós vamos com um objetivo só, aprender a como largar o pecado. A igreja está desenhada, a congregação dos santos está desenhada para isso, amados. E é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ensinar, é instruir, é conduzir, porque Jesus Cristo assim enviou os discípulos. Marcos 16:15 tem que estar gravado na tábua do nosso coração. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. É salvo por quê? Porque vai continuar em caminhada. A promessa de Deus vai lhe perseguir.
Porque Deus vai velar pelas suas palavras para cumprir a promessa dele na sua e na minha vida. E ele só quer que você dê lugar. Ele só quer que você fique quieto. Ele só quer que você fique firme. Ele lida com demônios até ele conseguir te treinar. O treino que ele nos dá para revestir-nos é o batismo no fogo. E é ali onde muita gente foge. Porque quando nós recebemos Jesus, o inimigo vem logo atrás, mas ele nos protege. E a igreja, o corpo de Cristo, a liderança, está aqui para interceder com rogos, com deprecações, ações de graças, intercessões diante de Deus para proteger você. É a missão da igreja. É a missão da igreja por proteger os bebês quando nascem de novo. Então é muito importante que você entenda esses passos para que você vença e fique firme. E quando você vê algo de mal acontecer no corpo de Cristo, amado, se você acha que tem estrutura para aguentar a carga espiritual, ore. Mas antes de orar, peça, Senhor, tem esta irmã assim. O Senhor me ajuda a orar. O Senhor permita que eu ore. O Senhor me proteja do inferno que venha correr para poder me dar uma coça para que eu mora e para que eu não fique firme. Peça permissão a Deus. Ele vai te ajudar. O ministério que Jesus mais ama, amado, é a intercessão. É o ministério dele. É o ministério dele. Ele orou por todo mundo. A carga espiritual que estava sobre ele era o que? Eram demônios que vinham para impedi-lo, para não orar, para não cumprir a missão. Os demônios fizeram de tudo para que ele desistisse. Ele quis desistir. Lá no jardim do Getsemane, ele disse aos discípulos: venham comigo, levantem os braços em oração. Os discípulos não aguentaram a carga espiritual, não aguentaram a presença de demônios que estavam ao redor dele. E carga espiritual. O demônio põe sono para você não orar. Se você ora, você dá-lhes você manda bombas para o inferno. Mas se você cala a boca, você dorme, quem ganha é eles. Eles te batem. Então eles impedem que você mas se você tem que pedir permissão a Deus para que ele te cubra com as suas penas, para que debaixo das tuas asas você fique, debaixo das asas dele, você fique e você ora por essa irmã, ora por aquele irmão, ora pela tua igreja, ora por teu pastor, ora por teu apóstolo, ora por teu bispo. Amados, esta é tua e é minha missão. Não é criticar, nós não fomos chamados para criticar os outros, nós fomos chamados para viver em união. E é ali dentro, quando um líder tem este discernimento e foi treinado por Deus, ele vai ter discernimento e todo o povo, ele vai ensinar todo o povo, porque todo o povo, cada um de nós tem uma missão, amados, no corpo de Cristo. Todos nós temos uma missão. Você não pense, a paz do Senhor, amados, eu peço perdão, a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja consigo e com todos que vão entrando, sejam bem-vindos. Oro para que a palavra de Deus esteja a ser viva em si e prospere para tudo quanto é enviada, e você também leve esta mensagem para todos, amados, porque nós precisamos. A igreja está em decadência a nível mundial, e ficar a criticar não nos garante ribalta espiritual, muito pelo contrário, nos deixa enlaçados pelos laços de amarras invisíveis mais reais dos portões do inferno, e nós atraímos condenação para nós mesmos e também ficamos como igreja, e a todo tempo estamos aqui. Mateus 7 está ali, nós estamos a apontar o dedo, outros estão a apontar o dedo a nós. Não julgueis para que não sejais julgados. E a todo tempo todos nós somos membro do corpo de Cristo. Você me critica, eu te critico. Você me aponta o dedo, eu te aponto o dedo, e vamos todos a Deus. Você vai na tua hora a Deus e eu vou na minha hora a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa pessoa no trono da tua graça. Como é que se entrega verdadeiramente a Jesus? Amados, é simples. A palavra de Deus está escrito: não um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Mas se você crê que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus vivo, que desceu do céu pelos métodos sobrenaturais, pelo seu Espírito, e quando chegou o momento, ele foi à cruz para cumprir o pacto de aliança com o Pai, para resgatar toda a
humanidade da maldição da lei. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando morreu, o véu que nos separava de Deus é o véu do pecado. Ele rasgou. Então, já não nós, aquilo que nos separava de Deus era o pecado. Então, ele rasgou, ele nos reconciliou com Deus. Ele perdoou na cruz, foram perdoados os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai intercedendo por mim e por você, e é da vontade do Pai que todos nós sejamos salvos, conheçamos a verdade e sejamos libertos. Se você crê no teu coração que Ele é Filho de Deus vivo e que Ele intercede para perdão dos teus pecados, para a salvação da tua alma, e você quer confessar com a tua boca, eu posso te conduzir nessa oração e você entregue a sua vida a Jesus aqui e agora. Você quer? Pode escrever ali. Se você quiser, podemos todos fazer essa oração. Todos que estão ali juntos, vamos fazer. Aqueles que estão afastados de Deus, é um momento para poder reconciliar com Deus e voltar para Deus. Jesus diz, a palavra de Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Se você crê no teu coração que Jesus Cristo, por amor, o Pai, por amor a ti e a mim, a toda a humanidade, enviou seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde é que você nos fala, amados? Onde é que você está exatamente? Pode me dizer se não quer se identificar, o seu nome é verdadeiro e o local onde está. Você é livre de manter a sua privacidade e pode me contactar enviando-me depois uma mensagem privada. Mas se não se importa e quer dizer de onde é que você nos vê, melhor ainda, e assim ficamos a conhecer um pouquinho mais, amém? E eu posso também conduzir, se onde você está temos a igreja, posso te conduzir e te treinar para que você bata de frente com Jesus Cristo, amém? Eu gosto de fazer isso, amado. Dói, mas você vê de Portugal, glórias a Deus. Exatamente de onde, amado? Temos igreja na margem sul. De onde é que você está? Mesmo onde quer que você está, nós podemos levar a palavra uma vez por semana, como no grupo familiar, para ajudá-lo a enraizar na palavra e retê-lo em Jesus. Fico no Porto, está um pouquinho longe de nós, mas isso não quer dizer nada. Temos missionários, estamos a preparar missionários, e você mesmo pode ser treinado como missionário ali no Porto, para depois levantarmos um altar ali a partir de você. Nada é impossível para Deus. É do pequenino que tudo começa. E se você quiser dar lugar a Deus, no Porto, o Porto para Jesus, aí vamos nós. Amém, amado? Então eu vou te conduzir nesta Portugal para Jesus. Aleluia. Então, aleluia, glória a Deus. Eu vejo que estão todos ali, quase todos são de Portugal. Eu estou em Inglaterra, amados. Eu estou no Reino Unido. Estou no Reino Unido, estou propriamente no Ipswich. O Senhor me enviou para cá e grandes coisas estão a acontecer. Já levantei aqui uma instituição de caridade que nós, depois eu explico, vamos dar ali a salvação ao nosso amado, amém? Como é que se chama? Eu vejo aí o seu nome, RCNV. R. Rui, Carlos, Nando, Vitor, ok. Se não quiser dispor o seu nome, fique à vontade. Eu não quero com estrangeiro, amém? Eu sou a apóstola Ana Leitão. Ó Pai querido, no nome de Jesus, entregamos aqui este jovem no trono da tua graça, jovem espiritual, bebê espiritual, mas de coração abriu, Senhor, para que tu possas falar ao coração dele. Senhor, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra que há festas no céu quando um pecador se arrepende. É a cruz pagou o preço, cruz perdoou. Seu Santo Espírito, vem nos ajudar a conduzir este jovem a ti, Senhor, para que haja festa no céu, como deve ser. Você pode repetir após mim, todos podemos ajudar. Vamos dizer ao Pai Santo, Pai de amor, Pai da bondade, Pai de prosperidade, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos nós que cremos em ti, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Eu me apresento
no trono da tua graça, hoje, em nome de Jesus. Senhor, enviaste o teu filho para perdão dos meus pecados, para a remissão da minha alma. Eu entrego-me hoje, Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na sua morte. Eu creio na sua ressurreição. Eu creio que Ele está à tua direita, intercedendo para a salvação da minha alma. Por isso eu estou aqui hoje, ouvi a tua palavra e recebi. E eu creio nela, eu creio em ti, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sei que tenho andado errante, como ovelha sem pastor. Mas hoje, Senhor, eu entrego a minha alma a ti, para que o Senhor seja o meu único pastor. Senhor, eu entrego a minha alma. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha iniquidade, perdoa a imundícia, perdoa maus pensamentos, perdoa maus sentimentos, perdoa más atitudes. Mas vem, Senhor, entrar hoje na minha vida. Eu, com o meu coração, eu creio. Com a minha boca, eu te confesso que Jesus Cristo hoje, Tu és o meu Salvador e eu quero que não fiques por aqui. Eu quero que me leves até a Ti como meu Senhor. Senta-te hoje na minha vida. Entra no meu coração, Senhor. Faz uma morada na minha vida. Estabelece o Teu trono. Mexe com toda a minha estrutura, Senhor. No nome de Jesus, se tiver que partir algo, Senhor, que não vem de Ti, que está a impedir que eu seja nova criatura hoje, Senhor, parte tudo, quebra. Eu sou um vaso nas Tuas mãos. Tu és o meu oleiro. Faça-me, Senhor, novo, um vaso novo, Senhor, uma nova criatura. Seu Santo Espírito, vem, Senhor, por o selo do sim, o selo do amém. Entra agora na minha vida, Seu Santo Espírito, que eu seja agora um verdadeiro filho de Deus, por meio da fé, por adoção em Cristo Jesus, segundo a Tua palavra, em João capítulo 1, versículo 12, porque está escrito: mas a todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu declaro que eu sou hoje feito filho de Deus por meio da fé, pelo poder do Espírito Santo. Vem confirmar, Senhor, a Tua palavra em mim hoje, em nome de Jesus. Que o selo de Deus fique agora gravado na minha testa, no meu coração, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Recebeu, amado? Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus. A festa lá no céu, a festa lá no céu, oh, a festa lá no céu, a festa lá no céu, oh, a festa lá no céu, a festa lá no céu, a festa lá no céu. Alegria lá no céu. E agora quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver lá no céu. Vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar lá no céu. Vai amar, vai amar, vai amar, vai amar, vai amar, vai amar lá no céu. Aleluia! Glórias a Deus, amados. É isso que eu estou a falar. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Eu dou-te um abraço espiritual, um abraço fraternal em nome de Jesus. Esse amém, obrigada para Jesus, porque é Ele quem salva. Amém, amados? Eu só sou um vaso. Deus te abençoe grandemente nesta caminhada. Você pode sempre enviar-me uma mensagem e conectarmos por ali. Posso dar o contato da pastora Cristina e o meu contato, e vamos te acompanhar. Eu posso enviar-te livros pelo e-mail. Se você me passar o e-mail, eu posso enviar livros de novos convertidos para que você comece a ler e acompanhar sempre da Bíblia para crescer. E eu tenho que te pôr o teu nome nas nossas orações, 24 horas sobre 24 horas você vai estar na nossa oração, porque como um bebê, os pais têm que proteger os bebês, não é? Bebês carnais são protegidos pelos
protegidos pelos pais, assim comparamos a bebês espirituais. Você é protegido pela oração, é acompanhado. Este é o protocolo das boas-vindas e o protocolo de retenção para que Deus possa se manifestar na sua vida e você veja que valeu a pena. Amém? Vale sempre a pena. Você escolheu hoje a vida, você escolheu o bem. Você hoje entrou pelo caminho, a verdade e a vida para o reino do Pai. É Jesus Cristo pelo Espírito, ele te vai então a entregar a tua alma no trono da graça de Deus. Jesus Cristo, a partir de hoje, é o teu pastor. Seja bem-vindo, amado. Deus abençoe. Amém? Então, já vi como fica mais difícil nós acompanharmos os novos convertidos, por isso é que Jesus diz, congrega, não é? Tem que congregar, porque agora eu estou a pregar o evangelho, você recebeu a salvação. Foi liberto e recebeu a salvação, mas como é que eu te vou ensinar? Eu aqui não ensino tudo, amados. Se vocês soubessem o quanto tenho ensinado, o quanto nos bastidores, coisas que não posso ensinar aqui, são coisas do Espírito, não é? E eu tenho que examinar e tenho que balançar quem já está preparado para aguentar uma mensagem tão profunda do Espírito e quem não está, então tem que ser dividida. Isso chama-se leite racional. Eu tenho que dosear. Um bebê, ele nasceu, toma leite e conforme ele vai crescendo, vai para papa, vai para sopa, vai para fruta, assim espiritualmente não é? Porque senão um bebê espiritual não entende toda a palavra e o mundo do espírito, então tem que ser doseado. Então tu tem na escola bíblica, eu estou a dizer isto, se você for, todos estão aí, podem consultar a nossa página no YouTube, Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Este é o nome da nossa igreja mesmo, dito por Jesus Cristo. Ele me disse, o nome da igreja é Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Então está lá no YouTube. Lá você vai lá ver nos vídeos, estão compilados de uma forma organizada, as missionárias fizeram, está muito giro. Tem lá a escola bíblica para novos convertidos. Você tem lá tudo, para você fortalecer e se alimentar e crescer, até atingir a ribalta espiritual, amém? Então, voltando àquilo que estava a explicar, eu oro para que você consiga ficar até o fim, mas aqueles que não conseguirem, eu entendo, podem depois consultar esta mensagem no YouTube que as missionárias têm estado a pôr, porque algumas pessoas foram pedindo, e então, porque não assistiram, então eu canalizo para lá. E aqueles que quiserem nos ajudar com a página do TikTok para ter mais visualizações e para mais pessoas receberem Jesus. Este é o propósito pela qual eu estou no TikTok, amados, para ganhar almas. Hoje a festa no céu, só por causa desta uma alma que ganhou, há muita festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você passe esta mensagem, se você gosta da mensagem que é pregada, a mensagem que eu prego é a visão que o Senhor deu, a visão deste ministério é obediência e juízo do Senhor para a igreja de Filadélfia. Então, é muito importante que você conheça a visão do ministério para então fluir. Muitas pessoas, quando vão à igreja, não conseguem entender porque não a pastora Cristina me está a ligar. A pastora Cristina tem que entrar na mensagem no TikTok. Muitas pessoas não entendem porque não estão no espírito certo. Então você tem que conhecer a visão do ministério, tem que conhecer os princípios. É muito importante para que você então decida se você identifica com a visão ou não, mas é impossível você conseguir identificar, descobrir que você se identifica com a visão. Você tem que pelo menos ficar no ministério 1 ano para que você então veja se você produziu fruto ou não. Dentro de 1 ano, você não produz aqueles frutos significantes se você não for consistente. Se você for consistente,
a ouvir a palavra, a fazer os cursos. Você agora o que tem que fazer tem que ser batizado nas águas, não é? Depois do batismo nas águas, é fazer os cursos para que você entenda o processo de maturação. Entrou agora em ti a semente da salvação e vida eterna. Então, essa semente tem que ser cuidada. Quem vai dar crescimento é o Espírito Santo, não sou eu. Eu dou a palavra, mas o Espírito Santo é que dá o crescimento. Mas quem tem que dar lugar ao Espírito Santo somos nós. Nesse caso, és tu que recebeste agora a palavra, és tu que tens de dar agora o lugar ao Espírito Santo para dar crescimento a esta semente, para que ela cresça até que ela produza o fruto. Então, você tem pelo menos 2 anos para no ministério para que você veja esse fruto. E todos que têm ficado comigo, amados, têm nascido da água e do Espírito Santo. A pastora Cristina já foi batizada no fogo e já foi enviada como missionária. E você quer ser enviado como missionário a muitas nações para enviarmos. Congrega, se você quer realmente com o que você tem a chamada e quer que Deus cumpra essa chamada em você, você quer atingir a ribalta episcopal, eis-me aqui para levar-te à presença de Jesus Cristo para que Ele te batize, porque quando chegar esse momento, amado, eu não posso estar ali com você, é você e Ele, vai haver tribulação, vai haver choro, eu vou estar com você aqui a aguentar, vamos chorar juntos, vamos orar juntos, vamos fazer vigília juntos, vamos dar paulada juntos, mas quando é a altura de bater com Jesus Cristo, é você que tem que resistir à carne, ao caráter, tem que esvaziar o caráter para que ele encha do vinho novo. Não é? Isso, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo é para que entre, para que saia a velha criatura, para que saia o vinho velho e entre então o vinho novo. É só com o vinho novo que nos dá a vitória. É o vinho novo que nos faz nascer da água do Espírito Santo. É o vinho novo que faz com Jesus batiza nos fogo e nos aprove. É o vinho novo que nos faz fazer a obra, porque o vinho novo só entra quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós tiramos o mundo dentro de nós. E nesse processo envolve correção. Eu vou te corrigir. Você vai gostar? Não, você não vai gostar. Porque você tem um caráter formado, a natureza carnal ainda está ali, bebê espiritual, mas todos que estão comigo, amados, eu sei dar chicote com amor, não vai doer. Vou estar com você em oração, eu vou chorar contigo, eu vou te sustentar, eu vou vigiar, eu vou orar por você, eu vou dar paulada no inimigo, eu vou te pôr sempre a bater de frente com Jesus Cristo. Eu não quero que você seja colado a mim, eu quero que você seja colado com Jesus Cristo. Amém? Com a palavra. Então, tem esses processos todos que tem que passar e você tem que ver que você está a produzir fruto do Espírito Santo. E quando é assim, então você diz, não, eu me identifico com esta visão, então é ali que eu vou ficar porque eu estou a produzir fruto e eu acredito que dentro de 5, 6 anos eu já consigo pregar o Evangelho, também vou ganhar almas para Jesus. E se você sentir no coração se é a chamada, Deus vai me sempre dizer, anyway, Deus tem me dito a missão de todos, Deus tem me dito e tem conduzido para que eles realmente estejam a produzir frutos certos. E como apóstola, se ele não me conduzir, eu vou andar errante, mas ele conduz porque ele é o Senhor do povo, das suas ovelhas, ele é o Senhor da sua palavra, ele é o Senhor do seu espírito, ele é o Senhor de toda a sua glória. Então eu sou só um vaso para conduzir, vou estar sempre sensível a ouvir a sua voz, porque ele também me corrige, ele me instrui. Amados, temos que esvaziar-nos para sermos humildes, né? Sermos humildes e mansos. Esse é o caráter de Jesus Cristo. Amém? Então eu vou te conduzir para ser humilde e manso, porque a minha missão é lidar com a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, todas as igrejas de Pérgamo, todas as igrejas que estão em apostasia lá em Apocalipse, as cartas. Então esta é a minha missão. Então é por isso que vai doer muito, que a palavra ela é nua e crua, tal como ela é.
eu vou dizer, claro que há momentos que nós temos que abanar, mas você vai sempre ouvir com mansidão, você vai sempre ouvir com, eu vou te apacentar, amados. Eu não estou ali a rogar-te, não, mas eu estou a dar um pouquinho para que você não tenha medo, porque o testemunho que as igrejas têm estado a dar tem afugentado muitas pessoas, e as pessoas estão a perder a fé na congregação dos santos. Mas Jesus Cristo, por mim, pelo meu ministério, ele me falou na altura de pandemia, ele disse: Ana, diga às minhas igrejas que eu peço perdão. Eu peço perdão, perdoa as minhas igrejas. Então, Jesus está a pedir perdão a todas as pessoas que se decepcionaram com o corpo de Cristo, que se afastaram, estão como ovelhas sem pastor, abandonados ao monte, tristes, murmurando, apontando o dedo, mas estão cheios de enfermidade. O Senhor está a convidar, congregue, que Ele vai cuidar de você. Ele vai sarar a ferida, Ele vai ligar, Ele vai curar, Ele vai abençoar, Ele vai santificar aquilo que desde o princípio Ele santificou quando Deus decidiu enviar o seu Filho. Então você é escolhido, todos aqueles que creem e querem, e mesmo no seu cantinho no quarto, oram, mas desejam algo de Deus, desejam que o Senhor se manifeste o seu trono. Deus manifesta no trono, na nossa vida, de várias formas. É preciso você estar receptivo para reconhecer Deus no seu caminho. Deus tem aparecido a muitos, amados, mas muitos não têm reconhecido Deus. Por quê? Porque Deus aparece da forma que Ele quer, não da forma que nós esperamos, não da forma que nós desenhamos. Às vezes Ele concede desejos do nosso coração e Ele então aparece e nós damos conta, Jesus. Mas às vezes a forma como Ele aparece, nós não nos apercebemos e acabamos por perder a bênção. Então, uma das coisas que eu apelo é paciência no ministério, paciência na caminhada, amém? Mas não desista, fique firme. Hoje você tomou uma boa decisão, amados. Deus não nos abandona, Ele não nos abandona, nós é que o abandonamos. Então, perante circunstâncias, perante tudo aquilo, aleluia, eu vou ficar atento e vou contactá-lo, amém? Glórias a Deus. Perante circunstâncias, quando aparecem, amados, é para te tirar do caminho de Deus, é para fazer que você pense que não valeu a pena, mas valia você estar no mundo sem Cristo do que agora estar com Cristo, nada, amados. Com Cristo, mais vale 1 minuto com Ele do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Nunca desista, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Ele se não for, ninguém vai ao Pai se não por Jesus Cristo, amém? Louvo a Deus e agradeço ao Senhor, de louvo e te agradeço por esta alma que salvou e todos aqueles que ainda pacientemente estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que não saiam daqui com mãos vazias, não saiam daqui de corações vazios, mas saiam daqui com o coração contrito, quebrantado, que saiam daqui, Senhor, com o seu coração cheio, Senhor, com a alma lavada, porque para que o Senhor continue a pastorear onde quer que eles estão, Senhor. Seu Santo Espírito vá, toque cada um, Senhor, toque a sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos para que cada um deles veja se há algo mal, por que está mal? Leva-os a fazer um autoexame, Senhor. Se é o mundo, Senhor, põe um abismo no coração, arranca o mundo, endireita as veredas, sustenta o Senhor, guia o Senhor, protege o Senhor, reveste o Senhor, para que conduza-lhes para um lugar certo. Se onde eles estão não é o lugar, eles não estão a receber da seiva, não estão a receber da tua vontade para crescerem e serem produtivos, para produzirem frutos pela qual o enviaste, Senhor, tu és aquele que tiras dali e pões ali. Se aqui onde semeaste não está a dar, tu tiras dali e põe onde tu sabes que vai dar fruto. Tu és o Senhor de todas as tuas igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo. Então faça, Senhor, para que haja mais fruto do Espírito, Senhor, no corpo de Cristo, para que as igrejas vençam, quer a igreja coletiva, quer a igreja individual, que nós possamos te honrar, que nós possamos alegrar o Espírito Santo, para que no corpo de Cristo haja mais milagres, haja maravilhas, Senhor. Nós possamos ver a tua presença, sentir a tua presença, não pela vontade do homem, mas a tua presença pelo poder, pela tua vontade, pelo poder do Espírito Santo, que sublimemente se manifesta, Senhor, e nós vemos milagres acontecerem sem barulho, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo. Vem pôr um selo, um sim, amém, na vida de todos, Senhor, e protege agora, Senhor, todos estes que estão ali, protege, Pai Santo, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Livra o Senhor da tentação, coroa da bondade, da benignidade, do teu amor, Senhor,
Senhor, remove todo o oprório, Pai Santo, remove a vergonha, Senhor, a vergonha da cruz, do inferno, e abençoa, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A vitória no céu. Glórias a Deus. Sangue de Jesus, eu clamo sobre este novo convertido e sobre todo o povo que está aqui, que seja feita a vontade de Deus, que o Senhor tenha a última palavra nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família, nos nossos filhos, em todas as boas obras das nossas mãos, que o Senhor, nesta noite, Senhor, nesta manhã, nesta primeira hora da manhã, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, põe, Senhor, um olho da tua unção, Senhor, para que produza fruto, Senhor, todas as boas obras, para que haja diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus, em nome de Jesus. E o mundo veja a tua glória, que tu és verdadeiro, tu és real, tu vives, reinas em glória e poder, e também dobra o joelho a ti, Senhor, através de cada servo teu que entrou aqui, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que olharem para eles, Senhor, eles veem a glória de Deus e também dobram o joelho a Jesus Cristo e sigam a esse Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, para terminar essa mensagem, não deseja atingir, não deseja estar no nível do episcopado sem ter a certeza que você está preparado para subir, para estar ali, porque o episcopado, a ribalta episcopal, ela vem com responsabilidade, mas ela vem também com a carga espiritual, ela vem com a responsabilidade porque tem muito o que fazer. Você tem que ser um bom mordomo de Deus, você tem que ser diligente, você tem que ser organizado, você tem que ser, como é que se diz, um bom anfitrião. São tantas coisas, são tantas responsabilidades que se você não souber administrar a casa de Deus, prova que você não sabe manejar a palavra de Deus. Então tem que vir com isto. E depois você tem que ter estrutura para aguentar a carga espiritual, para lidar com o demônio. Você tem que ser resiliente a orar, em fazer vigílias. Vigília não é fez uma vez por semana, é todos os dias, amados. Vigília é todos os dias, e é nessas horas de madrugada que o Senhor nos mostra coisas que você não imagina. Porque nós, quando estamos muito ocupados, estamos muito atarefados, Deus não mostra nada. Ele só mostra quando é mesmo que ser. Como apóstolo, ele mostra mesmo porque ele sabe que eu ainda não tenho todas as ajudas para poder então cumprir tudo. Então eu tenho que fazer muita coisa. Eu estou a fazer, estou a orar, estou a fazer, estou a orar, eu estou ali, estou a orar. Onde eu vou, a boca não cala. É diferente. Mas quando nós temos servos, cada um no seu lugar, a fazer o seu trabalho, amado, vigília é prioridade. Nós temos que estar perto de Deus, temos que ter amor ao nosso Rei, temos que ter prazer pela palavra, temos que ter prazer pela oração, porque é ali que nós ganhamos e é aqui que nós mantemos a ribalta com honra, com dignidade, com integridade, porque muitos estão a manter a ribalta, mas falta integridade, falta fidelidade, falta resiliência. O mundo entrou de novo e apostatou da fé, mas você não quer se apostatar da fé, você quer subir e ficar ali. Então isso tem que ser administrado, isso tem que ser honrado, isso tem que ser sustentado. Deus estará conosco, mas nós temos que ser fiel a Ele, tal como Ele é fiel a nós. Nós temos que honrá-lo a Ele, nós temos que tomar posse e ter o código de honra, todos eles em dia, para honrarmos sempre a Ele. Então isso vai ser como um fluxo de rio, de autoridade a fluir, vem dele para nós e vai para Ele, glórias a Ele, vem outra vez dele para nós e sobe para Ele, a glória a Ele, e nós estamos a receber o poder dele e a honrarmos a Ele em tudo que acontece. Nós estamos a dar glórias a Ele. Então isso assim vai nos ajudar a mantermos ali com integridade, com fé, com temor. É preciso haver muito temor. E quando as igrejas que estão muito assim, que eu vejo as pessoas a falarem, eu como já passei por isso, como é que eu cheguei a esse lugar, amado? Porque eu clamei a justiça de Deus. O corpo de Cristo tem que habituar a clamar a justiça de Deus. Ao invés de gastar tempo e emprestar a nossa boca, o nosso coração para o inimigo estar a escravizar com angústia, com críticas, ou apontar o dedo a outras igrejas, é assim, é assim, é assim. Não, vamos ao trono da graça do Senhor. Senhor,
Senhor, está a passar isso, isso, isso. Isso me escandaliza, Senhor, e a tua a nudez. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Isso não é a santidade cristã. Senhor, é o corpo de Cristo, é a igreja. O que é que está a passar? Senhor, permite que eu ore. Então você vai saber se o Senhor permite. Não vá logo orar, amado, porque isso vai atrair uma carga de demônios para cima de você que só você, só eu sei. Eu e todos os verdadeiros apóstolos sabemos, não é? Porque todas essas pessoas que vêm congregar são demônios. Nós resgatamos em oração. O Deus resgatou no inferno. Então nós ganhamos essas almas todas. Por isso é que o ministério apostólico vem com toda essa multidão, porque isto são anos de oração por todo esse povo que Deus mesmo dá, de você tem que orar para este, você tem que orar para aquele, você tem que orar para isso, você tem que orar para ele. Quando chegar o tempo certo, você venceu, então no momento de vitória, então ele acrescenta essas almas que foram resgatadas do inferno e o inferno fica furioso com você. Ele vem com toda a fúria para cima de você. Por isso é que você tem que estar pertinho de Jesus Cristo em oração, em deprecações, e você tem que ter ajuda, tem que ensinar todo o corpo de Cristo a orar. Não é só o líder a orar, toda a igreja tem que orar, tem que aprender a orar, tem que ser um bom soldado, né? Um combatente que está sempre na linha da frente, e quando vai para a linha da frente tem estrutura para aguentar a carga espiritual do inimigo, que vem com a lança, com escudo e com tudo quanto é seta, laço de passarinheiro, mas você está ali revestido de toda a armadura de Deus, vem com o escudo da fé e tudo mais para vencer toda esta carga espiritual, todas essas setas do inferno. Então, ao invés de criticar, não critique, amados, porque isto é apostasia. Nós estamos a viver finais dos tempos, nós estamos a viver momentos de apocalipse, para a preparação da igreja para a vinda de Jesus Cristo. E aqueles que têm acompanhado o meu ministério, glórias a Deus. Se você acompanhou com temor, você vai ali aprender de todo esse tempo como é que nasce um ministério apostólico. Glórias a Deus, amados, porque nós só quando damos conta, um apóstolo nasceu. Olha, mais um apóstolo, ou mais um apóstolo ali, mais um apóstolo ali, mais um apóstolo ali. Nós quando damos conta que, mas como esta minha missão é uma missão muito específica e exclusiva, diz o Senhor, está a ministrar agora, é exclusiva, então ele me levou a trazer tudo à ribalta, porque ele estava a lidar com o corpo de Cristo diretamente. Lidar com o pecado. Eu fui levantada para pregar o arrependimento do corpo de Cristo coletivo e corpo de Cristo individual. Por isso é que os nomes foram aí falados. Portanto, não se sinta, você vem aí à igreja, eu agora vou estar a sair a falar do teu nome. Não, amados, não tenho permissão para isso. A lei de privacidade, como advogada, eu conheço a lei de data protection, não é? Proteção de dados, e como um líder da congregação e do ministério com uma visão para implementar, isto vai contra os princípios bíblicos, não é? A vida de todos, de uma forma em geral, é privada. A vida do crente, aquele que é membro da liderança, é pública. Mas a vida do povo que vem para ouvir a palavra e contribuir com aquilo que quer honrar a Deus, não honre, esta vida é privada, e não vamos estar ali a mencionar nomes deste e daquele. Não vamos. Então este ministério, aquele momento foi um momento de profecia para levar o povo, aqueles que Deus quis, ao arrependimento. Então, claro que o Senhor me disse para ir ao líder, o Jorge Tadeu. Eu disse, Senhor, não dá. Então o Senhor disse para eu usar aqui. E todas as pessoas que o Senhor disse para ir ao privado, que rejeitaram, o Senhor disse então para pôr, porque de uma forma ou de outra, Deus iria fazer com que a pessoa recebesse a mensagem para arrepender dos pecados. Mas nós já passamos essa fase, agora estamos na fase de vitória, amados. Agora é vitória. Muito tempo de trabalho, como
como peregrino aqui, anunciando o evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidades assolar, mas nem com isso eu me abalo de louvar e adorar aquele que me escolheu. Receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa. E eu oro para que você também receba. Ser firme, ser forte, amado, na caminhada. Então nós temos que sustentar, tem que haver diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. Então nós temos que administrar a glória do Senhor quando ela chega em nós. Nós temos que aprender a administrar a vitória de Deus quando chega a nós. A vitória de Deus quando chega a nós é a vitória do reino. É dele, é a glória dele. É ele quem dá a vitória. Porque no fundo, amados, é ele quem pelejou o tempo todo. Amados, nós não conseguimos lidar com o inferno. Não há força em nós, não há capacidade em nós morremos, literalmente. Mas ele a todo tempo, ele nos treina para que nós vençamos. Então é ele quem adestra a nossa mão. E quando ele vê que nós estamos enfraquecidos ali, ele repreende. Ele diz, não toques, nesse não toques, nesse não toques, neste não toques. Não é? Mas durante o treino, ele vai nos conduzir para nós batermos mesmo de frente com demônios e combatermos os demônios. Porque a nossa luta é com os demônios, porque é os demônios que usam-se de pessoas para destruir nações, destruir famílias, destruir pessoas, enfim, causar, porque a missão do demônio é o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para quê? Dar vida e vida com abundância. Não? Então nós temos que aprender que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir estas fortalezas que vêm contra as casas, contra as igrejas, contra o corpo de Cristo. Então, quando nós ouvimos a vontade de Deus e ficamos firmes, ele nos capacita, ele nos prova, ele nos treina, nos capacita, prova e aprova. Então, ele depois nos envia, né? E ele nos envia como? Está ali, aqui em Mateus 10, versículo 16, que diz assim, eis que vos envio. Isto foi a missão. Ele, quando enviou os 12 em missão, ele não enviou os 12 sem prepará-los, pois não. Ele enviou, cada vez que ele enviava os discípulos, ele assegurava que os discípulos estavam preparados e que nada faltava aos discípulos. Tanto mais que, numa altura, ele perguntou aos discípulos, quando eu vos enviei em missão, sem dinheiro, sem bolsa, sem alforje, vos faltou alguma coisa? Eles disseram, não. Então, é ele quem prepara, amado. Até tem um hino, é Deus quem nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus quem nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai a meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. É ele quem nos prepara. E então ele preparou os 12 discípulos e enviou. E aqui no versículo 16 ele diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, já viu? Ele não vai, ele ao enviar os discípulos, ele não vai enviar os discípulos a qualquer maneira, por não. Ele não pode. Então, nós não podemos ter pressa em atingir a ribalta, porque sem a preparação, nós não vamos manter a ribalta. Vamos cair. Vamos cair com toda certeza e estatelar ali no chão com toda a força e com todo o gosto. Então, ele, se for pelo Espírito, nós se subirmos a ribalta pelo Espírito, nós vamos ser
treinados, porque Ele não vai nos enviar como ovelhas para meio de lobos sem estarmos preparados para sabermos como lidar com os lobos. A ouvir? Então, neste ministério, todos aqueles que, mesmo que já foram grandes pastores, se têm se tenha amado a palavra que é ministrada no nosso ministério, você, se quiser congregar conosco e também ser enviado, eu preciso de te reconsagrar. Ali em João 13, você vai ver ali como é que Jesus tratou os discípulos. O que é que ele fez? Os discípulos já tinham sido batizados. Mas o que é que ele fez? Ele lavou os pés aos discípulos. E este lavar os pés aos discípulos aqui é para rematar a aliança. Ele tinha tomado a Santa Ceia, que é a aliança de Deus para com estes discípulos, e lavou os pés para a purificação. E ele disse, o Pedro, quando desafiou a autoridade dele, o Pedro disse: ai, Senhor, tu lavas meus pés? Não, não me lava os pés. E Jesus disse: se eu não te lavo os pés, não tens parte comigo. E é porque para eles entrarem na visão. Então, e depois Jesus disse, quando o Pedro respondeu: ai, mestre, então não me laves só os pés, lave-me a cabeça e lave tudo. E Jesus, e mestre disse: vós já fostes lavados pela palavra, vocês só precisam lavar os pés, vocês já estão limpos pela palavra. Então, qualquer pastor, bispo que tenha estado, amados, coisas acontecem, não é da nossa vontade, às vezes falhamos, às vezes é o inimigo, nós não aguentamos carga espiritual, caímos, ou numa igreja nós estávamos, não deu bem. Muitas igrejas estão em apostasia, Deus está a recolher num celeiro. Eu tenho a honra de ser uma das igrejas de Filadélfia na terra, para que Deus possa recolher aqueles que são escolhidos para o celeiro, para batizar, para preparar, para ser batizado no fogo e tomar posse do seu ministério, ocupar o seu lugar e combater o bom combate da fé no seu lugar até o dia que Jesus Cristo vier buscar. Então, eu tenho que fazer isto. Você não vai batizar porque nunca batizou, mas você vai batizar para entrar na visão, para entrar no espírito, no rio de autoridade desta visão, deste ministério, porque cada igreja, todos temos uma visão só, que é de ir por Marcos 16:15, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que é ensinar. Esta é para todas as igrejas do corpo de Cristo, mas no meio, Deus dá depois uma visão específica. E por que Deus desenha uma visão específica? Porque Deus tem um tipo de povo para certas igrejas. Portanto, vamos supor, numa cidade, vamos supor aqui onde eu estou, no Ipswich, nessa cidade há um tipo de pecado predominante que o Senhor já me falou. Quando disse o Senhor: olha, eu vou à rua evangelizar, o Senhor me disse acerca do povo. Então, as pessoas que Deus vai enviar para mim, para esse ministério, são pessoas que resistem a Deus. Ai, Senhor, eu só levo com as piores. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Resistem a Deus. É o tipo de pecado que blasfema de Deus. É um tipo de pecado. Deus está a dizer que há blasfêmia contra mim, contra o Espírito Santo. Eu cancelo toda essa blasfêmia em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mergulho no sangue de Jesus, e todos aqueles que estão em reverência, eu clamo sangue de Jesus sobre todos que estão em reverência. Senhor, em nome de Jesus, cancela toda essa blasfêmia. Mas, Senhor, eu sei que o pecado de blasfêmia não tem perdão, mas mesmo assim, Senhor, eu clamo misericórdia daquele que está a clamar, que está a invocar o inferno e a blasfemar contra o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, esta é a visão. A visão é de obediência, submissão e justiça e juízo do Senhor para as igrejas de Filadélfia. Então, é para que o Senhor traga reavivamento do amor que está ali escondido.
né? Não quer dizer que esse povo não ame a Deus e não receba a palavra, mas as trevas cobriram este amor. Então o Espírito que me revestiu é que vai lidar com este pecado específico. Então cada igreja tem, Deus, é assim que Deus faz, levanta um povo, aí você, esse apóstolo vai lidar com isso, esse pastor, se é evangelista, vai arrastar multidão, Deus vai enviar para lidar com esse tipo do pecado. Todas as igrejas lidam com um pecado, mas há um pecado específico que Deus então reveste do Espírito com uma unção específica para lidar com um tipo de pecado específico para que a igreja vença e o Senhor resgate a sua igreja. Amém, amados? Então, você não é que você não conheça a palavra, é que Jesus diz lá em João 13. Leia João 13. Não é que você não conheça a palavra, não é que você não saiba pregar, mas é para que você conheça a visão e para que você entre no Espírito, no rio de autoridade dessa visão e produza frutos do Espírito Santo dentro desta visão e também leve a visão e implemente a visão para a glória de Deus. É de Deus, não é minha, e eu tenho que obedecer. E então é assim, para que você também atinja a ribalta episcopal. Amém, amados? Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha entendido o processo e tenha entendido a diferença, a ribalta do mundo, não é? Quando nós trabalhamos na nossa força, mas queremos atingir esse objetivo, esforçamos-nos, trabalhamos horas extras, estudamos muito e então conseguimos, atingirmos essa excelência. Então é terreno, é do mundo, é para vivermos aqui, é carne, não é? Mas quando nós conhecemos a Deus e queremos atingir a ribalta episcopal, então é subir de nível espiritual com Deus e atingir a excelência de Deus, a salvação e vida eterna, ter aliança com Deus, com ser colocado no alto retiro. Isto é poderoso. Esta é a maior ribalta que nós podemos alcançar, é a excelência, a maior excelência é a ribalta episcopal. Então venha daí, amados, Deus está a recrutar ceifeiros, missionários, para pastores, bispos. Deus quer consagrar, mas você vai ser treinado na visão para então tomar conta e ir também pelo mundo afora e pregar o evangelho e levantar igrejas e ser também uma bandeira do Senhor, uma pedra na esquina do Senhor. Amém? Um bem-aja, amado Senhor Todo-Poderoso. Eu oro para que esta mensagem, Senhor, ela não fique no ar, ela vai e prospere para tudo quanto é enviada. E, Senhor Todo-Poderoso, que todos que ouviram, Senhor, eles não sejam vazios de si mesmos, mas eles sejam cheios do Espírito Santo, eles entendam a hierarquia, eles entendam o nível que temos que subir, eles entendam o poder do novo nascimento e o poder do batismo no fogo, sem a qual não há santificação, sem a qual nós não conseguimos obedecer a Deus, sem a qual nós não conseguimos resistir ao inferno. Oro para que eles entendam também, Senhor, o poder da parábola da semente, Senhor, e a aliança com Deus, que eles entendam a diferença da promessa de Deus e entre a aliança com Deus, que eles entendam viver tocando nas vestes de Jesus e viver aos pés da cruz. É uma diferença e eu oro para que todos entendam isso. O meu objetivo, o meu esforço em explicar e repetir é para que o povo entenda essa excelência do reino do céu que lhe chegou a eles e eles então fluam nesse espírito para ter os olhos da mente abertos, não só tenham conhecimento, mas tenham discernimento e ajam, ponham em prática para adquirirem sabedoria, pois a sabedoria é o princípio que nos dá temor. Ela traz-nos disciplina, ajuda-nos a disciplinar e a ter experiências com Deus. O Santo Espírito, Senhor, abre os olhos do entendimento para que esse povo entenda estes princípios de Deus, esses métodos de Deus, para que eles possam aderir a estes métodos, praticarem, para vencerem o mundo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Um bem-aja, amado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre si e te mostre a sua graça e te dê paz. Amém, amados. Um bem-aja. Deus abençoe. Até depois. Até depois, se Deus quiser.